Olá, meu nome é Henrique Martins de Souza, sou aluno da turma 6 do PROEF, no polo da UFES, em Vitória, no Espírito Santo. Nesta apresentação, vou compartilhar com vocês o mapa conceitual que construí sobre as problemáticas da educação física, com base nas discussões e conteúdos trabalhados ao longo das semanas. Como o conteúdo ficou bastante extenso, optei por organizar a apresentação de forma mais clara e acessível. Para isso, dividi o mapa conceitual em partes. No primeiro mapa, destaquei as temáticas centrais de cada semana. A partir de cada uma dessas temáticas, elaborei mapas conceituais específicos, com links inseridos nas respectivas áreas temáticas do primeiro mapa. Assim, é possível navegar pelos assuntos de maneira mais didática e aprofundada. E aí, nós vamos iniciar aqui com o primeiro mapa central, com o nome da disciplina aqui no meio, Problemáticas da Educação Física Escolar, né? E linkando com o nome da disciplina, todas as temáticas que a gente abordou e a gente estudou durante essas semanas. Que na primeira semana foi abandono do trabalho docente, na segunda foi relação entre teoria e prática, na terceira, aspectos legais da educação física escolar, na quarta, indisciplina e afastamento dos estudantes, na quinta semana, dificuldades relacionadas ao ensino de esportes, na sexta, questões de gênero na educação física escolar, e na sétima e última semana, temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. E aí vamos iniciar aqui então com a primeira temática, abandono do trabalho docente. Eu vou abrir o mapa sensorial aqui. Nessa temática eu coloquei aqui em cima, em destaque, o nome, o nome do tema que a gente estudou, né, o abandono do trabalho docente. E aí vou elencar aqui as principais ideias que eu captei nesse estudo. O abandono do trabalho docente ele tem a ver com as atuações docentes na educação física escolar. E, no caso, foram abordadas três perspectivas. Né? No caso, as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente, que é o famoso rola-bola, e as práticas inovadoras. Vamos começar falando aqui das práticas tradicionais, que ela prioriza apenas o jogo pela prática, que ela desconsidera a diversidade dos alunos, que ela reforça estereótipos e desigualdades e reproduz a exclusão. Os mais habilidosos participam mais. O abandono do trabalho docente, o famoso rola-bola, ele tem as aulas são sem planejamento, o professor é visto apenas como distribuidor de material, existe a ausência de intencionalidade pedagógica e ele não promove aprendizagem significativa. Já nas práticas inovadoras, ela pensa a superação da prática tecnicista, o planejamento didático e intencional, o enfoque é na reflexão, criticidade e cidadania, procura a inclusão e participação de todos os alunos, a valorização do conteúdo cultural do movimento, educação física como componente curricular crítico. Elenquei aqui também alguns pressupostos da renovação, que são valorizar as manifestações culturais do corpo, compreende o movimento humano dentro de contextos históricos e sociais, a superação da lógica tecnicista e esportivista, a participação ativa dos alunos, a educação física como área de conhecimento, educação para autonomia e emancipação, inclusão e democratização da cultura corporal. Dentro das práticas inovadoras, o papel do professor de educação física é um papel de mediador, de planejador e pesquisador, responsável por democratizar o acesso aos conteúdos e facilitador da aprendizagem crítica. Finalizando assim, o abandono do trabalho docente. Agora nós vamos para a segunda semana, o que nós estudamos na segunda semana, que é a relação entre teoria e prática. E aí, abrindo um mapa conceitual aqui, que diz respeito à relação entre teoria e prática,
nós fazemos duas reflexões, que é sobre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. O ensinar a fazer, ele tem uma ênfase na prática, ou seja, prática pela prática. Prática sem reflexão, aprender gestos técnicos, reprodução de movimentos, foco na execução correta, baseado no modelo técnico esportivo. Já o ensinar sobre o fazer, ele tem uma ênfase no conhecimento sobre a cultura de movimento, ele busca valorizar o conhecimento teórico sobre a prática, ele também busca compreender o porquê das práticas corporais, desenvolver consciência crítica, relacionar prática com cultura corporal e formar um sujeito crítico, participativo e autônomo. E aí eu elenquei aqui também algumas relações entre ambos, que não são excludentes, mas complementares. Proposta de uma prática crítica e emancipatória, ou seja, uma prática com a reflexão. É importante ter equilíbrio entre a prática e teoria. Educação física como área pedagógica e cultural. Importância da reflexão sobre a prática. Agora nós vamos para a terceira semana, que ela traz aqui uma discussão sobre os aspectos legais da educação física escolar. Iniciamos aqui falando da LDB de 1961 e 1971, onde a prática é obrigatória em todos os níveis de ensino. A educação física ligada ao mercado de trabalho e visão biologicista e prática. Mas é facultativa para aluno que trabalha mais de 6 horas e estuda à noite. Aluno com mais de 30 anos, prestando serviço militar e fisicamente incapacitado. Vamos agora para a LDB de 1996, que ela passa de atividade a componente curricular, torna-se obrigatória no ensino básico e facultativa nos cursos noturnos. E aí existem alguns problemas relacionados a essa LDB de 1996, que são a não garantia a presença em todas as aulas de educação física, falta de professores especializados, já que qualquer um podia ministrar essas aulas, a visão biológica da área, a diminuição das aulas em muitas escolas, como as escolas tinham autonomia para colocar no seu PPP como a educação física seria no currículo escolar, acabou que em algumas escolas aconteceram essa diminuição das aulas de educação física. Agora vamos para a Lei 10.793 de 2003, que ela reforça a educação física como componente curricular obrigatório, porém, a dispensa frequente de alunos sobre interpretação da facultatividade, o retrocesso, volta à concepção biologicista, exclusão de grande parcela dos alunos. E aí existe a necessidade de revisão das legislações e maior politização da área. Aí eu elenquei aqui também fatores que reforçam a cultura da dispensa, que são aulas no contraturno, controle frágil do critério de dispensas, ausência de avaliação nota para alunos dispensados, cultura transmitida entre alunos, dispensa normal, declaração de academia ou clubes aceitos como justificativa. E aí também nós temos a necessidade de ter um conhecimento e interpretação da lei, estratégias pedagógicas, podem reduzir a cultura da dispensa, valorizar a educação física como componente curricular. Vamos agora para a quarta semana de estudo, que a gente abordou a temática indisciplina e afastamento dos estudantes. E aí, abrindo um mapa conceitual aqui, indisciplina e afastamento dos estudantes, eu procurei trazer alguns fatores que podem gerar essa indisciplina. E esses fatores, eu elenquei aqui, fatores relacionados ao professor, fatores relacionados aos conteúdos, fatores relacionados aos alunos e fatores relacionados ao ambiente escolar. E aí, iniciando aqui com os fatores relacionados ao professor, existe a falta de planejamento, métodos tradicionais e pouco atrativos, falta de formação continuada, relação autoritária com os alunos. Partindo agora para os fatores relacionados aos conteúdos. A ênfase exagerada em esportes competitivos,
pouca variedade de atividades e conteúdos descontextualizados da realidade dos alunos. Vamos agora para fatores relacionados aos alunos. Desinteresse ou rejeição por atividades específicas, dificuldades motoras ou cognitivas, experiências negativas anteriores, baixa autoestima. E, por último, fatores relacionados ao ambiente escolar, que são falta de infraestrutura adequada, espaços inadequados ou inexistentes, pouca valorização da educação física no currículo escolar. E aí, a consequência do afastamento e da indisciplina, que é a redução da aprendizagem dos conteúdos da educação física, baixa valorização da disciplina entre os alunos, dificuldade de socialização e trabalho em grupo, dificuldade de interação entre professor e alunos, perda de oportunidade de construção da autonomia e responsabilidade e reforço de estereótipos corporais. E aí, diante disso tudo que eu acabei de falar, eu trouxe algumas propostas de superação, que são a diversificação dos conteúdos, promoção da autonomia e protagonismo dos alunos, valorização da cultura corporal de movimento, adequação dos espaços e materiais, respeito às diferenças e interesses individuais, metodologias participativas e construção coletiva das regras. Agora vamos partir para a quinta semana, que ela traz as dificuldades relacionadas ao ensino de esporte. E aí, iniciando o mapa conceitual, com o nome da temática destacado aqui no canto, né, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. O esporte é importante e reconhecido como conteúdo curricular, porém existe tratamento pedagógico inadequado, presença de equívocos e questionamentos na abordagem do esporte nas aulas, que são foco excessivo em gestos técnicos e habilidades motoras, redução do esporte a uma atividade com fim em si mesma, sem contextualização educativa, influência histórica de modelos esportivos voltados para o rendimento e a competição. E necessitam de reflexão pedagógica, identificação do que não deve ser feito, práticas excludentes, busca por talentos esportivos, ênfase apenas nos resultados, falta de clareza sobre o que deve ser feito, ausência de diretrizes claras sobre os objetivos, conteúdos e metodologias para o ensino do esporte. Para elaborar propostas para uma nova abordagem com construção de novas práticas que consideram o esporte como um fenômeno histórico e cultural em constante transformação, valorizando a diversidade de práticas corporais com enfoque nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal do conteúdo esportivo, com objetivos educacionais do esporte na escola, formação integral dos estudantes, desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social, promoção da inclusão social e de respeito à diversidade, estimulação do pensamento crítico sobre as práticas corporais e seus significados, superando a visão tradicional e tecnicista do esporte na escola. Partindo agora para a sexta semana, que traz uma discussão sobre as questões de gênero na educação física escolar. E aí, iniciando o mapa conceitual aqui, eu trouxe algumas questões de gênero que são estereótipos de gênero, relação de poder, diferenças na participação e os papéis sociais, que eles causam desigualdade de gênero, meninas marginalizadas, estereótipos sobre esportes de menino e esportes de menina, meninos incentivados, né, no caso a esportes considerados de menino, a desde cedo, aquela pressão em cima dos meninos referente a esse tipo de esportes. E aí, trouxe aqui as práticas pedagógicas, né, que estão relacionadas a esses estereótipos de gênero e essa desigualdade de gênero, que é o currículo oculto, aquilo que perpassa na nossa prática, no nosso cotidiano ali no dia a dia, o reforço a esportes de menino, de menina,
a competitividade exacerbada, enfim, os conteúdos que reforçam estereótipos e a falta de crítica aos papéis. Logo aqui à direita eu trouxe algumas questões sobre as masculinidades, que é a identidade masculina, hegemonia masculina, subordinação de outras, pressões sociais do esporte. Que aí isso gera o processo de inclusão e exclusão. No caso, os meninos não hegemônicos são excluídos, as meninas excluídas das atividades, e aí gera bullying, preconceito. Partindo disso, tanto das masculinidades, o processo de inclusão e exclusão, das questões de gênero, desigualdade de gênero, eu trouxe aqui algumas necessidades de reflexões críticas, que são as propostas inclusivas e equitativas, desconstrução de estereótipos, valorização das diferenças, valorização de diferentes habilidades e formação docente sensível às questões de gênero, já que a questão de gênero é uma questão que está muito presente, principalmente na nossa área, em relação aos nossos conteúdos trabalhados. Vamos agora para a sétima e última semana, que traz a temática temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. Aqui eu trouxe a questão da situação limite, já que a gente usou o texto de Paulo Freire, do livro da Pedagogia do Oprimido, né? E os desafios, e através da situação limite, os desafios que dificultam ou bloqueiam a transformação. E algumas causas identificadas são condições sociais, histórico escolar, modelo pedagógico, relações hierárquicas, resistências às propostas da aula, alunos desmotivados, percepção da irrelevância da disciplina e falta de engajamento e interesse. No caso aqui, a indisciplina, nós consideramos também como uma situação limite, né? E aí eu trouxe algumas reflexões sobre o que causam as indisciplinas, né? A indisciplina. No caso aqui, é um reflexo das relações opressoras, falta da participação nas decisões e construções coletivas, alunos afastados das decisões, alunos não se percebem como sujeitos ativos, respostas às posturas autoritárias. E aí, diante dessas reflexões, eu trouxe aqui algumas reflexões sobre alguns caminhos para essa superação, que são a escuta ativa dos alunos, a flexibilização das práticas corporais, a valorização das práticas corporais da cultura do aluno, a construção coletiva de propostas pedagógicas, espaços de expressão e decisão para os alunos. E aí, eu trouxe aqui também uma conclusão para a nossa discussão, que é reconhecer a indisciplina como situação limite, romper práticas cristalizadas, adotar postura reflexiva e crítica, construir sentido coletivo para as aulas de educação física e ressignificar a disciplina para uma formação integral dos estudantes. E aí nós finalizamos a última temática, a sétima e última temática, né? E podemos perceber que todos esses temas abordados, estudados, né, discutidos nos fóruns, através das atividades, eles têm relação com as problemáticas vivenciadas no nosso dia a dia dentro da educação física escolar. E que, diante disso, nós precisamos repensar as nossas práticas, buscando uma prática mais inclusiva, onde o aluno seja o centro desse processo e ele possa se sentir incluído dentro da disciplina de educação física, dentro dos conteúdos trabalhados, para trabalhar de forma crítica e tornar esse indivíduo um cidadão crítico e emancipado. E é isso, gente. Obrigado.